O Saulo tem aqui duas, eu já vou fazer as duas agora. O passo seguinte, Luzia, naturalmente, será considerar o que se ouviu e aceitar o modus vivendi do outro, como fazê-lo. Como é, Luzia? O viva e deixe viver. Olha, eu entendo que a gente vá oferecer a escuta e confio, né, que essa escuta amorosa, não pelo que a gente vá falar ou fazer, vai produzir mudanças, né? Então, assim, nessas expressões me dá uma certa preocupação da gente instalar um processo de barreira que deixa o outro falar o que quiser e eu não estou nem aí, né? Isso me preocupa. É preciso ouvir mais. Isso, para mim, é ponto pacífico. É preciso calar aqueles impulsos de crítica e de soluções precipitadas, que é o nosso hábito, né? Tem alguma coisa aqui, quer ver, no texto da Joana? Não te apresses em cumulá-lo de informações que talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparente saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem, conclui a narração, nem sempre corretamente. Ser gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão e o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável e sem problema. Então, não é apenas uma passividade. A pessoa está ali falando, por exemplo, que está envolvida com drogas, que está achando tudo muito bom, que a vida ali está uma beleza e tal, não sei o quê, né? E eu digo, bom, você está usando droga, o problema dele não é meu, né? Mas eu posso, e isso a gente vai desenvolvendo, né? Mas o que você sente, o que você experimenta, qual é a sua experiência? E quando você não está sobre o uso da droga, o que você sente, o que você experimenta? Sabe, sempre indo dando oportunidade para a pessoa falar e estar muito atento ao que ela está falando. Porque, de repente, dentro daquilo que ela está falando, a gente consegue dar uma resposta que pode ajudá-la, caso ela deseje seguir, né? Então, acho que viva e deixe viver é bom no sentido da gente abandonar a fantasia de que a gente controla a vida do outro. A gente não controla a vida do outro. Quanto antes abandonar essa fantasia, melhor. Abandonar as práticas de manipulação para fazer com que o outro dê uma resposta de acordo com o meu desejo ou a minha fantasia, né? Mas não é indiferença. Tem um ponto delicado aí que eu acho que o amor resolve. Eu amo essa pessoa que eu estou ouvindo, eu amo, eu me importo com ela, eu tenho ternura por ela. Essa coisa, viver, deixar viver, me parece que tem um viés de indiferença que não é legal. Tá bom. Podemos ir à segunda? Por mim, sim. A Carmen Baldo. Acho claro baixar o ego e abrir espaço para o outro. Primeiro, despoluindo a escuta, abrindo mão da precedência na fala e não julgando, principalmente não colocando o outro em caixinhas prontas, montadas a partir da nossa própria cabeça e preconceitos. E ela faz uma outra observação. Estou encantada com a abordagem da doutora, com sua linguagem direta e despojada, calando fundo no âmago de nossas mentes torturadas de orgulho, vaidades e falsos pruridos, para fazer o mundo todo se encaixar,
em nossas mentes, apequenadas por complexos, antagonizados com ambição intelectual ou mesmo poder formal. Uma aula de viver. Para você, Luzia. Isso aí é o retrato da solidão, né? Então, quando a gente tem esses hábitos aí que a companheira descreve, o resultado disso é solidão. Solidão. E solidão causa sofrimento, e sofrimento faz a gente buscar, né, como ensinou Buda lá e Joana trouxe para o livro Plenitude, como sair do sofrimento. Isso. Então, quando eu coloco gente em caixinha, a pessoa não cabe em caixinha, né? Quando eu acho que eu sou uma sabe-tudo insuportável, eu fico sozinho mesmo. O nosso Altamiro, nosso querido professor de Esperanto, ele disse que, infelizmente, vai precisar sair na hora que postou, pede desculpas aos nossos queridos amigos, ele fala, principalmente a Luzia. Até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui novamente renovando o convite para o Esperanto. Abraços a todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito simpático ele. Uma graça. Eu não entendo nada de Esperanto, mas eu gosto de ver ele falar, uma graça. O Hegel, a arte da escuta é o passo inicial da autocura, isso você já trabalhou, não é isso? Pois é. O passo inicial da autocura é você assumir o protagonismo da sua história, né? Agora, através de que maneira varia de pessoa para pessoa, né? Então, agora, quando eu consigo me escutar, né, ir além da lamentação, do medo, da angústia, da dor, mas afinal, o que é que está pegando? Afinal, o que está me trazendo sofrimento? E consigo responder cada vez com mais acuidade, está no caminho da autocura, sim, com certeza. Então, tá, obrigada, Hegel. A Carmen poderia concluir que o medo de ouvir o outro é diretamente proporcional ao medo que temos de nos encarar e conhecer nossa própria sombra. Eu acho que eu já tinha lido e respondido, né? Mas ainda me ocorre aqui uma coisa do Jung também, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que tem um funcionamento, um comportamento, um pensamento, digamos assim, equivocado, mas que só afeta ela mesma, e eu fico muito incomodado com isso, e tenho muita dificuldade de aceitar aquilo, e quero porque quero doutriná-la, porque aquilo que ela está expressando tem repercussão na minha sombra, né? Então, a pessoa vive ali numa dieta rigorosa, não come um pedacinho de bolo, né? Aí, quando vê uma pessoa gordinha entrar na padaria e comer um pedação de bolo, fica incomodado. Como é que pode essa pessoa comendo esse bolinho? Quer dizer, a pessoa ela está fazendo mal a ela mesma, né? Por que eu estou aqui tão incomodado, né? Porque tudo que eu queria era conseguir meter o pé na jaca daquele jeito e não consigo, né? Então... Então, assim, as nossas críticas habituais aos outros são grandes reveladores do que trazemos na nossa sombra, com certeza. Então, o Saulo deixa aqui um poema e disse que não é preciso nós lermos, mas deixa aqui como um presente, um mimo para os companheiros que estiverem aqui diante disso. A Ana Cristina diz: não vos agalinheis, que foi uma expressão que você usou. Não sei se você quer comentar. Do Leonardo Boff. Eu falei aqui do livro da Águia e a Galinha. Quem ainda não leu, leia, porque é imperdível. Isso. É assim, muito bom. A Carmen diz: era uma pergunta, não uma afirmação. Carmen, sobre o que você disse anteriormente, só que você não colocou o ponto de interrogação, não é, querida? Deixe-me ver aqui se é isso que você se refere. Isso mesmo,
é conhecer a nossa própria sombra, é isso? Então, poderia concluir que o medo de ouvir o outro é diretamente proporcional ao medo que temos de nos encarar e conhecer nossa própria sombra? Faltou o ponto, hein, Carminha? Você já respondeu, eu só estou aqui dando conta do que ela disse. Então, o Hegel, saber ouvir é também saber perguntar, Luzia? Olha só, Hegel, também com esse nome, né? Pois é, eu gosto disso também. Também com esse nome, como é que eu vou dizer? Merece respeito. Será que ele é amigo do homem? É da filosofia. É um senhor filósofo, né? Saber perguntar, realmente, Hegel, pensando bem, se você não ouve o suficiente, você não faz perguntas eficientes. Para fazer uma pergunta eficiente, é preciso ter dado uma boa escuta, ter feito uma boa sintonia com aquela alma, né? Vou contar uma historinha, tem tempo? Sim, vamos em frente, gostamos da historinha. Eu, desde criança, que eu gosto muito de desenhar. Desenhava febrilmente quando era criança, né? Mas isso não era muito bem visto pelos pedagogos da época, né? Diziam que eu estragava os cadernos e tal, né? Mas eu fui, até que na adolescência eu quis fazer prova para a Escola Nacional de Belas Artes, mas meu pai achou que não era uma boa, porque lá era um ambiente, enfim, aquela coisa, né? Afinal, eu fui pela vida fora dizendo que eu não fazia nada relativo à arte, porque meu pai, não é que essa história, contava essa história para todo mundo, né? Até que eu contei essa história num ambiente terapêutico, né? E a terapeuta escutou aquilo tudo e só disse assim para mim: me parece que seu pai já morreu, né? Assim, isso que pergunta sensacional. Então, assim, não era meu pai que estava me impedindo, meu pai já tinha morrido há um tempão, eu não estava fazendo nada na arte porque eu tinha meus medos, porque eu tinha meus preconceitos, porque eu tinha minhas limitações, não tinha nada a ver com meu pai mais, né? Então, assim, a boa pergunta realmente requer uma boa escuta. Hegel. Se você me permite, que também sou da filosofia, viva Sócrates, né? Porque se você não ouvir, você não pergunta. E o Sócrates é o especialista, vem ensinar a humanidade a perguntar a si mesmo em função da escuta do outro. E também estabelecer um diálogo, né? É para o diálogo, né? Pois é. Senão mas você não estabelece. Os nossos diálogos, se a gente não passar por um treinamento, né, são duas pessoas monologando. Né? Exatamente, vira monólogo. César Reis. Meditação pode ajudar na autoescuta, Luzia? Eu estou encantada com meditação, estou numa fase apaixonada por meditação, porque nunca tinha praticado com assiduidade, disciplina, até que eu comecei, né, pesquisando sobre esses paralelos entre medicina e espiritualidade, não é? Que a meditação é das práticas ditas espirituais que tem mais comprovação científica, os efeitos são registrados no scan, enfim. Aí eu resolvi pegar lá uma técnicazinha de meditação para iniciante e, olha, estou fascinada, porque você pode, aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, fazer o silêncio interior. Então, fazendo pela respiração, pelo portal da respiração. Então, se você está diante de uma pessoa conturbada, falando um monte de coisas com as quais você racionalmente não concorda, dizendo coisas que sem um treinamento te incomodariam, você pode recorrer à prática da respiração e dar esse silêncio. Não é se ausentar, não.
pela respiração você entra num outro estado de consciência mais aberto, né? Olha, estou fascinada com meditação, super, ultra recomendo. E Joana também, em plenitude, né? Está lá, meditação, né? Sim, sim. Mas na época que ela falou, eu considerava tudo meditação, né? A leitura, um contemplar da natureza, enfim, estava num certo campo de generalidade. Para mim, veio mais recente. E eu tô apaixonada por meditação. Muito bem. A Carmen, se estiver no Rio, Luzia, a escola de Parque Lage ainda resolve seu problema. É um celeiro de artistas. Menina, eu ia lá para o Parque Lage, porque lá é uma escola, como é que eu vou dizer, de vanguarda, e tinha umas exposições muito loucas. Eu sempre fui esteta, eu sempre frequentei exposição, eu sempre frequentei concerto. Tempo que eu operava com música na sala, mas me engajar no exercício da arte ficou para outra encarnação. E a culpa não é do meu pai. A Ana Cristina, ela só diz assim, Camila Zen, meditação. É isso? A Camila Zen é uma professora de meditação que você acha no YouTube e ela ensina de maneira muito simples, conduz de uma maneira muito simples. E ela resolveu um problema para mim e para muitas pessoas que entendem que para meditar você tem que parar de pensar. Né? O André Luiz já falou, a gente não vai parar de pensar depois de tanta evolução para conquistar o pensamento contínuo, você não vai parar de pensar. Então, ela ensina uma coisa simples, que é você, como se estivesse no cinema, vendo os seus pensamentos passarem. Deixa eles passarem, não segura nenhum. Então, eu divulguei, a Ana Cristina é do grupo do Autocura, eu divulguei a Camila Zen, mas tem outras metodologias, da Monja Cohen também. Tem as técnicas de visualização terapêutica, que o Divaldo tem algumas gravadas muito boas. Enfim, fazer contato consigo, dar escuta a si mesmo, né? Tem muito a ver com a nossa conversa aqui. A Joana também recomenda nós irmos para o seio da natureza, não é? Toda vez que nós tivermos um problema. Agora vai ficar meio difícil, mas ela nos recomenda. Olha, eu aprendi com o Leon Denis que até numa fruteira você pode fazer isso. Exatamente. Ai, o Leon Denis. O Leon Denis. A Carmen, Ana Cristina, é um livro. É um livro? Não. É uma persona. Esse parar de pensar tem aí a ver com o Maharishi. Foi você, Ana Cristina, ou Carmen? Fui eu. Isso, Carmen. É o Maharishi Yoga com quem eu fiz a primeira coisa de meditação na vida. Eles diziam para esvaziar a cabeça e retornar toda vez que surgisse um pensamento. Era sempre o não pensar. Isso, para mim, era um problema muito grande. Pois é, a Camila nos libertou disso. Vou procurar. Meditação para iniciantes. Eu ouvi de uma especialista em meditação que nós devemos não rejeitar os pensamentos que vêm quando estivermos nesse esforço, apenas dizermos para eles se afastarem. Olha, eu acho que se você for dizer para se afastarem, já se ligou, sabe? Então, eu acho que essa técnica da Camila é um espetáculo. Assim. Então, você está no cinema, você não segura nenhum, não segura. É melhor. Não segura. Eles vêm, vão, né? E ela ainda diz assim, se a sua mente estiver pensando, que bom, é sinal que sua mente está saudável. É um aprender a ouvir-se, não é, Luzia? Sim. Aprender a estar consigo, né? A gente é tão desagradável para si mesmo, eu vejo isso. Tem dia que eu estou tão perturbada que eu ligo a televisão
o YouTube, o celular, tudo ao mesmo tempo. Eu digo, pelo amor de Deus, para com isso, desliga esses negócios, né? Porque, né, a ansiedade, preocupação, conflito, e você liga a televisão para ser sequestrado pela televisão, liga o celular para ser sequestrado pelo celular, e com isso a gente não se ouve e os problemas continuam lá. Verdade. Olha, por enquanto não temos perguntas, Luzia, você pode aí buscar nas profundidades da sua experiência algum outro enriquecimento para nós. Vou, então, aqui para as profundidades de Joana de Ângeles. Vamos, sim, haja profundidade. Então, assim, onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Lá no trabalho da autocura, no presencial, né, que está interrompido, a gente fazia umas rodinhas, né? Aí alguém lá se encorajava a dar notícia do seu momento, e aí já começava um a dizer faça isso, a dizer o outro faça aquilo, não deixava nem a pessoa terminar, um já criticava a solução que o outro deu, que não dava certo, enfim, aquela balbúrdia, né? Aquela balbúrdia. Então, realmente, a gente é muito destrenado disso, né? A pessoa começa a chorar, aí vem logo um monte de copo d'água, um monte de lenço. Tipo assim, engole esse choro que está me incomodando, né? Caramba, a pessoa conseguiu um estado de confiança em você ou naquele grupo, né? Para chorar na sua presença, porque é preciso muita confiança para isso, né? E você já dá para ela um monte de coisas que é para ela parar de fazer aquilo porque está te incomodando. Realmente a gente está muito ainda, como é que eu vou dizer, pouco competente na escutatória. Chega na assistência fraterna da Casa Espírita, né, tem sempre uns papéis de encaminhamento, né? Então, tem um papel para o passe, e tem um papelzinho para pôr na prece, e tem uma folhinha para o receituário, e aí mal a pessoa chegou e começou a falar da questão que a trouxe, né? Que a gente já começa a julgar se procede, se não procede, se é para incomodar os espíritos com aquilo ou não, se tem jeito, se não tem jeito, se não tem o que dizer, e já vai dando um papelzinho para a pessoa, bota aqui na caixinha, leva ali no receituário, me dá seu nome que eu vou botar na prece. São maneiras inconscientes de interromper o que a pessoa está expressando porque está te incomodando. Então, assim, atendimento fraterno é fundado na escuta, né? Por mais, né, que você já tenha conceitos formados sobre aquilo, é preciso acolher, é preciso aceitar o que a pessoa está colocando na fala para a gente poder, a partir dali, então, dar algum suporte, né, alguma orientação. Atendimento fraterno, ou lugar, né? Digamos assim, parece um trabalho secundário, parece um trabalho menor, mas é um trabalho de uma importância imensa, né? Que precisa ser qualificado. Exatamente, tem que qualificar quem vai ser
orientado para fazer essa tarefa, né? Aliás, qualificar é um dos 3 pilares da Joana para a Casa Espírita, não é isso? Pois é. É a qualificação. Mas, assim, tem que, né, passar por todo é uma coisa que me preocupa, né? Porque a pessoa que se torna um frequentador, cooperador, associado, pertencente a uma casa espírita, ela continua sendo uma pessoa, né, com muitas dificuldades e muitas questões. E as casas espíritas, eu acho que precisam se estruturar melhor para dar atendimento a essas pessoas, né, para a própria execução da tarefa, né? Para qualificar a pessoa, né? Porque pode ter coração, pode ter vontade, mas há que ter também um mínimo de técnica, né? Isso. E de autoconhecimento. Sim, claro. Isso está viva Sócrates. É uma coisa que, né, você faz palestra, eu faço palestra, e é comum você, ao término da palestra, ser convocado assim, né, de supetão para dar um atendimento fraterno, né? Porque você fica ali, a pessoa olha para você, né, faz uma transferência, essa pessoa vai resolver meu problema, né? Aí a pessoa começa a falar e você já vê qual é a situação, né? É muito comum as pessoas terem problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas de saúde e atribuírem isso à perturbação. Tem algum obsessor, tem alguma entidade que está causando isso na minha vida e eu vim aqui para vocês me tirarem isso, né? Quando a pessoa começa a falar isso, é natural que a gente perceba o auto-engano, a auto-ilusão, né? A recusa em assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Mas a gente precisa escutar mais, que é para a própria pessoa poder se escutar mais, né? Mas como é que é isso? Como se manifesta? Quando começou? Como começou? Como você percebe essa presença, né? Estranha. Por que você está pensando que é ir por aí? Enfim, fazer com que a própria pessoa mergulhe mais nessa visão, né? E porque se eu for agir de acordo com o meu diagnóstico, só não é nada disso, entendeu? Você vai trabalhar no bem, que isso passa, né? Enfim, é preciso mesmo muito treinamento e generosidade. Vocês querem que eu fale mais? Vocês querem que eu fale mais? Olha, nós vamos até às 5. É? Sim. Eu estou pensando que é 4h30. Eu vou fazer uma perguntinha agora, pode ser? Vamos lá. Ela não é sobre o tema, não. É sobre a Eliane Barroso. É a minha amiga Eliane Barroso que está aí? Sem imagem? Não respondeu. Ô, Saulo, dá licença. O César fez uma pergunta. Sou eu sim, Saulo. Sou eu sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vinda, esteja sempre conosco. Obrigada. Ô, Saulo, você dá-me licença, porque o César fez aqui, apresentou uma questão que diz respeito ao que estava dizendo a Luzia. O César pergunta, também não colocou o ponto de interrogação. O que garante a qualificação das pessoas para o atendimento fraterno? Olha, garantia, eu acho que a gente não tem, não é? Primeiro, a vontade de fazer, né? A pessoa manifestar esse desejo, né? Agora, o dirigente, ele tem olho clínico, né? Eu observava isso no altivo, né? O altivo tinha um olho clínico, assim, de saber aquela pessoa é legal para cá, essa pessoa é legal para lá, vai se dar bem naquele trabalho, e arriscar, né? Porque também, se você ficar querendo muitas garantias,
né, acaba fechando tanto o círculo de cooperadores que acaba não tendo pessoas para fazer as tarefas, né? Agora, uma vez formado aquele quadro, eu estou pensando nisso, né? Como que a Casa Espírita poderia dar essa assistência mais direcionada para aquele grupo de trabalhadores daquela tarefa, né? Estar com eles, ouvi-los, né? Ouvi-los, como sempre a escuta, né? Vou fazer Porque... uma observação. Vai lá. Não, vai você, Saulo. Vou fazer uma observação sobre isso. É um mero jogo de palavras, mas que tem importância, né? Há uma garantia, sim. Ela só não será indene aos tropeços. Essa garantia é a pessoa aceitar humildemente o trabalho de preparo, autopreparo ou ali preparo, e prosseguir com o trabalho. Um dia ela terá a experiência dos gigantes. Isso. Então vamos lá, Luzia, vamos com mais. Não, a própria pessoa, ela é responsável pelo seu aprimoramento, né? Então, assim, a responsabilidade da qualidade do seu trabalho é seu, principalmente, né? Então, dependendo do trabalho que você faz, você vai se empenhar em se qualificar melhor e se preparar melhor. Mas isso foi uma pergunta que surgiu aqui na minha mente, né, de como a Casa Espírita pode, além dos cursos, da parte teórica, né, ter um atendimento ao trabalhador, uma escuta, né, para o trabalhador. A garantia, o que eu me referi foi a garantia, uma palavra central na pergunta do César, dizendo o seguinte, quase que num jogo de palavras, há uma garantia. É exatamente o interessado, e eu poderia estender a todos os interessados, do dirigente ao mais novo, fazer o que precisa ser feito com humildade e dedicação. Isto garantirá sucesso, sem sombra de dúvidas. Mais tardio ou não importa, mas garantirá. Ô, Luzia, eu escrevi para a revista Cultura Espírita, ela está voltando, viu? Para todos saberem. Interrompida assim na pandemia, mas estamos voltando. Mas em 2011, eu escrevi 2 artigos no meio do ano, talvez junho, julho, ou julho, agosto, sobre a ética da indicação e a ética do aceite. Muitas vezes nós erramos na ética da indicação, porque nós queremos indicar o amigo, enfim, queremos também ser bons, bem vistos pela administração da casa, etc. Mas aí, se houver um erro na indicação, nós temos nem tudo está perdido, tem a ética do aceite, né? Então, você recebe um convite e você diz, bom, isso aqui talvez eu possa fazer com alguma aceitação, com alguma técnica e tal. Porque se a pessoa aceitar sem estar qualificada, aí acabou o sucesso da empreitada. Mas se ela aceitar no não aceito, aí segue o baile, como diz aí o povo. Assim, as casas espíritas têm caminhos, né, já estabelecidos e orientados pelas respectivas direções, né? Não coloquei aqui nenhuma crítica, não. Eu fiquei pensando, né? O trabalhador, o frequentador, às vezes só o frequentador, a pessoa que vai sempre. Quando chega alguém novo, né? Pode ser que seja esse que está sempre lá, que o que chega vai perguntar como é que funciona, né? E assim, quem é que ouve, né? As pessoas que atendem, que acolhem, que recebem, né?
já que o nosso tempo é escuta, né? Plantar aí mais uma semente de seminário, Exatamente. uma semente de seminário para que o frequentador seja ouvido, né? Como ele está se sentindo no seu processo de trabalho. A gente falou aqui em escuta de si mesmo, né? Como é que vocês fazem isso? Luzia, você desculpe, eu tenho até uma desculpa, né? Você sabe que eu estou em tratamento de ansiedade. Então você haverá de perdoar-me. Luzia, isso é um exercício interessantíssimo. Estou falando para todos, não apenas para a doutora Luzia. É um exercício interessantíssimo. É ficar de orelha em pé todo o tempo. É a minha maneira, né? Então veio aquela, largou a toalha aqui, né? Eu digo, tá bem, amor, eu vou pegar e vou botar lá. Realmente, Luzia, funciona, que é uma beleza. Nem você imagina, Luzia, como funciona. Eu acredito que funcione. Mas assim, não é? Será que essas cobranças, né? Tem alguma coisa por trás? Tem alguma insatisfação por trás dessas cobranças, né? Você poderia perguntar, né? Ela tem, sem sombra de dúvidas. Eu acho que tem. Então, pergunta. Né? Pergunta e ouça a resposta. Eu vou fazer isso. Eu ainda não tinha tomado coragem de ouvir a resposta. Eu só procurava me comportar como um bom menino de 70 anos. Mas... Para não apanhar. Para não apanhar. Falo com você todo dia e essa toalha continua sendo deixada aqui e tal. Mas e até uma brincadeira. Eu dei isso como exemplo, mas nem é isso o que acontece. Mas foi ótimo. Mas é um exemplo curioso, interessante, né? Mas eu vou fazer esse exercício, né? Eu uso muito escrever, sabe? Eu gosto de pensar escrevendo. Então, muitas vezes eu coloco lá uma coisa, dali eu puxo uma setinha para lá, uma setinha para cá, né? Vou vendo onde tem julgamentos e vou silenciando esses julgamentos. Sempre que o discurso se encaminha para responsabilizar terceiros, eu trago para mim, não é isso, não é o outro, não é lá fora, é tudo aqui dentro, né? Porque a gente tem esses hábitos, né? Esses hábitos de responsabilizar o outro pelo nosso incômodo. Então, eu gosto de escrever. Estou compartilhando aqui uma dica, né? Escrever para mim assim de forma como estudando, sabe? Quando a gente estuda e faz resuminho e faz uma frasezinha e puxa uma setinha, isso para mim, para o autoconhecimento, funciona bastante. E dá para perceber claramente quando vem o julgamento. O exercício pode ser, inclusive, eu diria até que deve ser, inclusive, absolutamente constante. Reprogramação mental e exercitar constantemente. O indivíduo, naquela travessia na qual o direito é meu, porque eu sou pedestre, ele avançou um pouco mais com o carro no meu sentido, né? Aquela agulhada do cidadão que se julga prejudicado chegará, mas a gente pode dizer, quem sabe o irmão tem uma aflição que precisa resolver daqui a pouco, né? Quem sabe isso não é muito mais fruto da minha impaciência do que da falha dele, e isso também é muito, muito bom. Olha, você tocou numa coisa preciosa que dá outro seminário sobre perdão. Se a gente não pratica auto-perdão, a gente não sabe perdoar o outro. Então, assim, se o que você fez foi perdoar o outro,
levando em conta uma possibilidade dele estar movido por um problema. Então, se você não consegue, quando você age de forma não tão harmônica, não tão satisfatória, perceber que fez isso movido por alguma paixão humana, por alguma insegurança humana, por alguma fragilidade humana, e se perdoa, e vai em busca, obviamente, de recursos para se fortalecer, para não errar de novo. Você consegue fazer isso com o outro. Quando você não faz isso com você mesmo, você não consegue fazer com o outro. Você só sabe botar rótulo. Isso é de magna importância. Eu vou contar uma historinha rápida. Rápida, porque nós temos perguntas, Saulo. Vamos lá. Não, então vai às perguntas. Conta a historinha rápida, por favor. É muito rápida. Jovem, pobre, magra, esquálida mesmo. Tenho filhos e temos fome. Poderia fazer essas comprinhas para mim? Posso, vamos lá. Fiquei junto ao caixa e esperei que ela fosse recolher os alimentos que desejava. Ela recolheu, só que recolheu muito bem, assim, com enorme desenvoltura. Quando nós chegamos no caixa, que eu percebi aqueles, desculpem, 400 e tantos reais de compras, pacotes bonitos de carnes diversas, eu comecei a rir. Comecei a rir. E vamos lá, vamos em frente. A moça do caixa olhava para mim espantada, e eu ri muito com isso nos dias subsequentes. Eu contava para minha mulher, estou me lembrando da barrigudinha. Ela estava grávida. Estou me lembrando da barrigudinha. Que coisa interessante. Olha, essa luta íntima, né, que se trava dentro da gente entre o exercício da doação, né, entre o amor e o egoísmo, né, uma batalha interna, né, que lá no Bhagavad Gita, né, Arjuna lá, né, é uma luta imensa, e como você saiu ganhando, saiu vitorioso. Eu já saí vitoriosa também, mas já saí também pagando cada mico horroroso. Na quinta-feira agora eu fiz palestra, eu gravo palestra lá no Seja, sem público, né? Eles gravam lá. E a cantina faz lá uns bolos, né, para render um dinheiro para casa. E tinha um bolo com cobertura de chantilly, morango, que era uma coisa linda. Aí eu comprei 3 pedaços de bolo, botei do meu lado, assim, no carro. Quando eu parei no sinal, tinha um menino vendendo bala, ele se aproximou do meu carro, eu já peguei meu trocadinho para comprar a bala. Mas aí ele falou assim, me dá esse bolo. Eu não consegui. Eu dei o dinheiro para ele, o sinal abriu, eu fui embora com o meu bolo. O bolo ficou 2 dias aqui, eu sem coragem de comer o bolo. Eu digo, Luzia, que mico. Mas estou preparada. Da próxima vez eu vou dar o bolo. Quando você for lá, você novamente compra o bolo e para lá no sinal. Luzia, nós temos aqui pergunta da Carmen. A Carmen pergunta, Luzia, às vezes no meu grupo, sinto como se gente complicada fosse mal vista. Pessoalmente, a própria doutrina nos implementa para limpar a cabeça por dentro e compreender todo o processo da vida. E nós temos também outra pergunta do Paulo, viu, Luzia? Mas aí, o que é gente complicada? Tem gente fácil? Eu quero ir para esse grupo, quero entrar para esse grupo. O Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal, né? O Chico é fácil, mas ele não está mais aqui, a gente fica só pela oração. O que acontece é que tem pessoas que têm funcionamentos que são desagradáveis. E você precisa exercitar a generosidade para enxergar a pessoa além daquele funcionamento, né? E dar escuta para ela, é o único caminho. E por que ela tem um funcionamento desagradável? Às vezes é temperamento, né? Pessoas introvertidas,
é um tipo psicológico. A pessoa ela é mais para dentro, o objeto dela é mais para dentro, né? Pessoas que têm uma expressão verbal meio que soa meio autoritária, né? Pessoas que têm um tom lamentoso. Então, tem uma série de comportamentos que são repulsivos ao afeto, né? E essa pessoa é alguém que precisa, mais do que qualquer outra, de ajuda. Quanto mais desagradável, mais ajuda precisa. E como é que você vai ajudar? Né? Conversa, ouve, dá linha. Porque o que a pessoa tem na sua biografia são portas se fechando. O Paulo de Filippo, podemos seguir, Luzia? Sim. Paulo de Filipe, diz: Luzia, vivemos em sociedade e muitas vezes estamos em funções que demandam decisões próprias. Por exemplo, um chefe com sua equipe e os pais com seus filhos têm que tomar decisões que são provenientes de julgamentos e até uma exigência imposta. Como conciliar com o não julgar para não ser julgados? Olha, eu tenho ouvido falar, não é minha área de expertise, né? Eu tenho ouvido falar que recursos humanos têm passado por muitos aperfeiçoamentos, né? Entre eles, criar um espaço de escuta para os comandados, né? Algum espaço que ele tenha garantia de sigilo, que ele tenha garantia de permanência no emprego, mas que ele possa falar das dificuldades que ele tem para fazer seu trabalho, que ele tem naquele lugar, ou então na sua vida pessoal, porque essas informações são primorosas para um aperfeiçoamento do próprio trabalho. Tenho ouvido falar nisso. E tem aquele livro, O Monge Executivo, né? Que mostra a inversão da pirâmide, né? O líder servidor. Como que você vai ser um líder servidor, em vez de você estar no topo da pirâmide, você está na base da pirâmide invertida, né? Como você vai ser um líder servidor sem ouvir o outro, né? Sem conhecer os talentos, sem ouvir as necessidades, as dificuldades, para poder direcionar as pessoas da melhor maneira possível. Então, aquele regime autocrático, né, empresarial ainda está em vigor, ainda predomina, mas já tem grandes movimentos criativos aí sobre outros modelos de gestão. Mas eu acho que, em qualquer situação, ouvir, né? Aquela pessoa que chega sempre atrasada, né? Se vai ficar só punindo, advertindo, ameaçando com demissão, né? De repente, chamar para uma conversa, né? Mas não uma conversa de censura, né? Qual é o seu problema, né? Eu acho que sempre dá para fazer. Isso. E dá para estudar também, já tem muita expertise adicionada aí nessa área. Isso. A Ana Cristina, deixa eu terminar aqui, por favor, Saulo. A Ana Cristina diz: Luzia, guarda a chibata. Tereza Costa diz: ótima pergunta a do Paulo, essa do não ser de julgados. E a Ana Cristina, novamente, diz: a Luzia sempre nos diz que as pessoas difíceis não estão em nossa vida para nos prejudicar, e sim para nos ajudar a desenvolver virtudes que ainda não possuímos. Nós estamos sobre o tempo, mas o Saulo vai fazer também uma comunicação, não sei, uma observação. A dificuldade catapulta para o alto, sem sombra de dúvidas, restando aquele que a enfrenta portar-se bem diante dela, sem sombra de dúvida qualquer. Isso.
assim, entender não é que o outro se comunica de maneiras diferentes da nossa, né? E é preciso ter escuta para essas maneiras de comunicação diferentes também, né? Então, tem pessoas que são falastronas, assim, que nem eu. Não. Qualquer problema, a pessoa quer dialogar. Vamos conversar, quero dialogar, né? Agora, tem pessoas que, quando têm problemas, elas querem se fechar, né? E a escuta, no caso, é permitir que ela faça isso, que ela se feche, que ela vá lá resolver o problema dentro dela, como é eficaz para ela. Quando ela resolver, ela sai, né? Agora ficava lá sacudindo, você tem que falar comigo, você tem que conversar comigo, você tem que não sei o quê, né? Então, é tudo muito rico, né? A nossa convivência é muito rica justamente por essa diversidade maravilhosa de possibilidades, né? E quanto mais aberto a gente está, e aberta a escuta, quanto mais aberta, maior riqueza no aprendizado. Isso, olha, nós temos aqui um diálogo através do chat entre a Carmen e a Ana Cristina, mas nós estamos sobre o tempo, eu vou ler isso, você pode fazer o comentário que você quiser, e eu deixo aqui só para o próximo seminário, é a famosa DR, né? Você quer fazer um comentário? Fala, diga, por favor. Não, eu estou esperando você ler aí o que a Cristina e a Carmen estão falando aí. Carmen, para Ana Cristina, isto é mais que certo, visto que estamos sempre, ela colocou em caixa alta, no tempo e lugar que precisamos e merecemos. Esse seria o cerne da reencarnação. Tipo, ser brasileiro não é um sacrifício, mas uma conquista. A Ana Cristina respondeu, isso, Carmen, somos privilegiados. Isso é problema delas. Eu não tenho nada a ver com isso. Nádia. Somos privilegiados de ser brasileiro. Não existe privilégio, né? Toda situação social tem prós e contras, né? É claro que a gente está numa situação mais confortável que aquele povo na Síria, né? Isso. Do que aquele povo na Síria, né? Iraque. No Iraque, no Afeganistão, né? Sejamos gratos por isso. Mas não é privilégio, né? Isso. Saulo? Eu queria afirmar o significado, o desenvolvimento da sigla DR. Né? Discutir a relação, não é descer para o rosnado. Tá bom. Tá bom. Foi ótimo isso. Nós estamos nos alfabetizando nas siglas. A Carmen faz aqui uma referência muito carinhosa. Nós temos uma amiga preciosa, Leila Leonardos. Ela é bem fechada, ela é aberta para fazer o bem, mas ela é bem fechada com relação ao seu próprio mundo íntimo, aos seus movimentos íntimos, e repetia que consolando piora. Porque ela não queria ser consolada, né? Exatamente. E da onde eu tirei a ideia de que eu tenho que consolar alguém, né? Pessoas silenciosas, às vezes, apreciam uma companhia silenciosa. Exatamente. Alguém que consiga estar ali tomando um café sem dizer nada. Isso é escuta também, né? Olha só. O silêncio fala, né, Luzia? Sim. Enfim, Deus ama a diversidade. Não tem duas folhas iguais nem numa mesma árvore. E a gente quer modelar o mundo inteiro a nossa imagem e semelhança, né? Exatamente. A Carmen continua, dizem que fizemos prova de seleção para estarmos aqui e agora. Kardec explica, né? Entendendo isso de forma simbólica, né? Sim, claro. Não que tenha ido todo mundo para uma sala de exame, né? Não, claro que não.
A Carmen, o discurso da Carmen nem é nessa linha, vamos liberar, na linha mais metafísica. Tá bom, obrigada, Tá bom? agradeço. Nós te agradecemos muito por esse encontro tão fraterno, tão livre, tão delicado espiritualmente e tão baseado nos fundamentos científicos, mas sem essa imposição de um Excelzinho assim, mas você trazendo tudo para a vida prática. E eu acho que foi isso que encantou aqui os companheiros que nos acompanharam companheiros que acompanharam é ótimo, mas é exatamente isso. Os companheiros que estiveram conosco e participaram, nós agradecemos a participação de todos e, sobretudo, a sua participação, Luzia, querida professora e médica e especialista, Luzia Matias, muito obrigada por mais este exercício tão agradável, ainda que bem profundo. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Bye, bye. Bye, bye. Bom trabalho no Leão de... Desrevido, desrevido. Isso. Obrigada, Luciene. Tchau, tchau. Tchau, querida. César, vamos à prece? Obrigada. César, vamos à prece? Eu fiz a prece na abertura, eu sugiro que você pede Saulo para fazer, ou você faz, então, Tereza. Isso porque eu já fiz na abertura, tá? Eu sugiro a Nádia. Não é nada, ótimo. Não. Eu gosto de ler a página e alguém faça, mas eu posso fazer isso. Eu vou ler uma página e vou fazer uma prece. Abri aqui 1 minuto de sabedoria. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa sua vida. Mestre querido, eis-nos aqui, pequeninos corações que juntos voltam-se para o teu, para agradecer-te o que do teu sempre recebemos: a pacificação, a orientação, a proteção, o estímulo, o convite a vivenciarmos a alegria divina e a nos fraternizarmos uns com os outros sob a égide de teu evangelho. Agradecemos-te, Mestre, e a toda a pleiade de espíritos que são os responsáveis pelo nosso querido ICEB, desde sua fundação. Particularmente, Mestre, recebam todos eles nas menções que fazemos agora de Deolindo Amorim e Jorge Andréa. Guardem-nos, amigos queridos, no empenho de fazermos do ICEB uma casa de estudo, uma casa de fraternidade, de orientação e de fraternidade. Mas conhecendo Jesus, o princípio que nos rege pela lei de nosso Pai, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, recebe, Mestre, agora um pedido que te fazemos coletivamente. Recebe as nossas melhores vibrações, as energias de nossos corações, ainda que pequeninos, e leva essas vibrações, Mestre, ao encontro das humanas necessidades dos nossos irmãos em humanidade, que estão agora atravessando dificuldades, penas, enfermidades do corpo e da alma, necessárias ainda que duras. E neste exercício de fraternidade, Mestre, permite-nos, então, no agradecimento profundo que te fazemos nesta hora,
ainda te rogarmos, se nos for lícito ainda te pedir, e te pedimos, fica conosco, abençoa o Brasil e toda a humanidade, abençoa o esforço que fazemos para o ICEB, para as nossas vidas, para as vidas dos nossos irmãos. Guarda-nos, pois, Mestre, em paz e luz, em nossas mentes e corações, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.